Olá, bem-vindos à nossa aula 7. Hoje vamos estudar em mais detalhes como se firma naipes sem trunfos. Dessa vez, ao contrário das primeiras aulas, olhando sempre para mãos inteiras, tá? Para o contexto de 13 cartas na mão do carteador e 13 cartas na mão do morto. Essas são as regrinhas básicas, os mnemônicos, os princípios que você tem que ter em mente ao cartear qualquer mão, seja em sem trunfo, seja em trunfo. Tá? Nunca jogue uma carta sem ter uma ideia clara do qual o objetivo, o que você pretende fazer com essa carta. Faça um plano de carteio. O que eu quero dizer com plano de carteio? É uma contagem de vazas, quantas vazas eu pretendo fazer, quantas se tudo der certo, eu vou acabar fazendo, quantas vazas eu já tenho, como que eu vou alcançar essas vazas a mais que eu quero acrescentar às vazas que eu já tenho. Tá? Não se preocupe em fazer o melhor plano, pelo menos não nessa etapa. É claro que à medida que você vai se tornando um jogador cada vez melhor, você vai querer sempre fazer o melhor plano. Mas, para um principiante, o importante é fazer algum plano. Tá? O importante é buscar planos. O importante é tentar acostumar a sua mente a pensar de forma organizada no carteio. Tá? Então, esse plano, como eu falei agora há pouco, sempre vai incluir a contagem das vazas, quantas vazas você tem, quantas vazas você precisa e como você vai arrumar as vazas que você precisa. Por exemplo, então vamos ver uma mão aqui. O contrato apresentado para essa mão é 6 sem trunfo. Você é norte-sul, na verdade o carteador é sul, como sempre. E a saída foi espadas. Tá? Esse é um exemplo simples. Você normalmente, possivelmente, ganharia essa vaza e depois pensaria no que ia fazer. Mas isso já seria um primeiro erro. O ideal é que você, antes de jogar qualquer carta, inclusive jogar a primeira carta do morto, que você examine as duas mãos, a sua mão e a do morto, que você está vendo pela primeira vez agora. Lembre-se, você só viu a sua mão durante o leilão. Você está vendo a mão do morto pela primeira vez. Então veja as duas mãos e explore mentalmente as possibilidades abertas pelas duas mãos. Essa pausa na primeira vaza é muito importante. É um hábito que vocês devem cultivar. Tá? E enquanto vocês fazem essa pausa, vocês devem contar as suas vazas. Então, por exemplo, neste caso, vocês têm 3 vazas de espadas, que são o ás, o rei e a dama, 3 vazas de copas, que são o ás, o rei e a dama, 3 vazas de ouros, que são o ás, o rei e a dama, e nenhuma vaza de paus. Certo? Depois que você fizer todas essas vazas, usou as rei dama, as rei dama, as rei dama de todos os naipes, a única carta grande que está faltando, que é relevante, é o ás de paus. Então parece, se você olhar só para as honras, que você vai acabar perdendo apenas o ás de paus. Então vamos supor que você erroneamente começasse a cartear esse contrato fazendo as suas vazas, sem qualquer planejamento, na ordem que eu acabei de falar. Então você faz o ás de espadas, joga o rei de espadas, joga a dama de espadas, depois joga as rei dama de copas, depois joga as rei dama de ouros. Tá? Se você está prestando atenção nas cartas que saíram, que é sempre um hábito saudável, você vai perceber que nessas vazas que já correram, as rei dama, as rei dama, as rei dama de cada naipe, todos serviram. Se todos serviram, falta só uma em cada naipe. São 13 cartas por naipe. Tá? Como você, aqui no nosso exemplo, você está vendo todas as cartas, você pode ver muito bem que depois que você bateu as rei dama, as rei dama e as rei dama, as últimas 4 cartas de cada jogador são as seguintes. Oeste tem o valete de espadas, tem o 9 de copas e tem o ás e o 2 de paus. Se você não viu isso, refaça o carteio na sua mente, como eu estou narrando, porque é importante você desenvolver também essa visualização do diagrama. E a mão de este, por sua vez, é nenhuma espadas, nenhuma
copas, o valete de ouros e os 3 últimos paus da mão dele. Tá? Então suponha que nesse momento, depois que você fez essas as-rei-dama e as-rei-dama em cada naipe, você agora joga o rei de paus, perdendo a vaza para o ás de oeste. O que você acha que ele vai fazer? Você acha que ele vai jogar paus e você vai fazer o resto das vazas? Ele certamente não vai fazer isso, porque ele também está contando as cartas que já saíram. Tá? Se ele está contando, ele sabe muito bem que não há mais espadas além do valete que está na mão dele, e não há mais copas além da 9 que está na mão dele. Então ele vai jogar o valete de espadas, que ele vai fazer a vaza, depois vai jogar o 9 de copas e vai fazer a vaza. Só vai te entregar a última vaza com 2 de paus. E assim você, em seus 6 sem trunfos, vai ter feito apenas 10 vazas, vai ter caído 2. Em outras palavras, quando você jogou as-rei-dama e as-rei-dama, sem se preocupar com amanhã, fazendo apenas as vazas que estavam na sua frente, você, na verdade, estabeleceu cartas pequenas para o adversário. Você estabeleceu 2 vazas para ele. Na verdade, você até estabeleceu 3. O valete de ouros também foi estabelecido por você, mas para a sua sorte, esse valete de ouro estava com oeste, então ele não conseguiu fazê-lo, porque ele não tinha entradas. Tá? E depois que vocês cartearam mentalmente essa mão, fica claro qual foi o erro que você cometeu. Você olhando para a mão inteira desde o início, você vê que você tem apenas 6 cartas de espadas, 6 cartas de copas e 6 cartas de ouros nas 2 mãos, 3 de cada lado. Então, esses naipes são naipes curtos, no seguinte sentido: o adversário tem mais cartas desse naipe do que você. Ou seja, são naipes nos quais você não consegue estabelecer cartas pequenas. Lembram que as cartas pequenas só podem ser estabelecidas em naipes onde você tem comprimento maior do adversário? Como aí não há cartas pequenas para se estabelecer, você não está contribuindo para o seu objetivo jogando esses naipes. Pelo contrário, está contribuindo para o objetivo do adversário. O seu objetivo é estabelecer cartas nos seus naipes longos, e o objetivo dele é estabelecer cartas nos naipes longos deles. Se você joga as suas cartas dos seus naipes curtos, você está estabelecendo as cartas dos naipes longos deles. Está claro qual é esse erro? Imagino que sim. E espero que também fique claro como é que deve ser jogada a mão da maneira adequada. Quando o oeste saiu espadas, você ganha a primeira vaza e joga imediatamente paus, que é o naipe longo das suas 2 mãos, e é o naipe onde você procura desenvolver novas vazas. Não faz diferença se o oeste vai ganhar a vaza de paus imediatamente ou se vai jogar o 2. Pode ser que ele tente evitar, de algum modo, que você faça várias vazas de paus jogando 2, mas você continua paus e vai continuar jogando paus até que alguém faça o as de paus. Depois que esse alguém fez o as de paus, ele vai ter que jogar alguma carta de algum naipe, e você tem honras em todos os naipes nesse momento. Ou seja, você consegue ganhar a volta qualquer que seja ela, e a partir desse momento você vai fazer todas as vazas, inclusive as vazas de paus. Você vai fazer um total daquelas 9 vazas que a gente já viu no início, mais 3 vazas de paus, que são somadas às originais. Porque uma você entrega para o as, sobram 3, você tem todas as honras, faz 3. Então, 3 vazas em cada naipe dá um total de 12 vazas. Tá? É muito importante que você internalize esse princípio de buscar sempre as vazas nos naipes mais longos. Tá? Vamos ver então um outro exemplo. Contrato novamente a 6 sem trunfos. Esse outro exemplo é parecido com o anterior, mas ele vai apresentar um segundo tema que pode ser talvez enganoso. Você está de novo jogando 6 sem trunfo, a saída foi de novo espadas, o 5 de espadas. Né? Este, nessa posição, vai jogar o valete para não deixar você ganhar a vaza com uma carta baixa. Então,
você agora vai contar as suas vazas. Depois que o jogo começou, 5, pequena da mesa, valete, você vê que você tem 2 vazas de espadas, que são o as e o rei. Você tem 4 vazas de copas, que são o as, o rei, a dama e o valete. Você não tem nenhuma vaza de ouro, porque o as está com o adversário. E você tem 2 vazas de paus, que são o as e o rei. Dá um total de 8 vazas. Tá? Depois que se você fizer o erro que a gente já apresentou na mão anterior, que é sair batendo as suas vazas sem fazer qualquer planejamento, você agora, depois de fazer o as de espadas, você vai jogar o as de copas, depois o rei, começando honra do lado curto, lembrem. Isso vocês já aprenderam. O as de copas, depois o rei, depois a pequena de sul para o morto, fazer a dama, depois o valete de copas. E depois você vai jogar o as e o rei de paus. E depois você vai jogar seu rei de espadas. E nesse momento você não tem mais nenhuma honra, nenhum naipe. O adversário está com as de ouros, está com várias cartas firmes em todos os naipes nos quais você bateu as honras. Tudo isso porque você está jogando as honras nos seus naipes curtos. Nos naipes em que você não pretende estabelecer cartas pequenas. Ou então, no caso de copas, você não é um naipe curto, mas é um naipe em que você não pretende estabelecer cartas pequenas, porque você tem todas as honras. Você tem as, rei, dama e valete, são 4, e você vai fazer as 4 vazas de copas com força de honras, e não com força das pequenas. Então, pelos princípios que a gente já apresentou, você não deve jogar espadas, porque não vai estabelecer cartas pequenas aí, não deve jogar copas, porque você já tem todas as honras, e não deve jogar paus, porque não vai estabelecer cartas pequenas. Logo, você deve jogar ouros. Olha direito para o naipe de ouros e vamos ver qual é a sua estrutura. Você tem 8 cartas de ouros no total das 2 mãos, 5 na mesa e 3 na mão. E você tem rei, dama, valete, 10, 9 e 8 de ouros. Ou seja, a única carta de ouros que falta é o as. Tá? Ou seja, também, depois que você arrancar esse as de ouros, você vai fazer as demais cartas de ouros. Então, se a mesa, que é o lado longo de ouros, tem 5 ouros, ela vai entregar uma para o as e vai fazer 4. Então, observem que se você somar essas 4 vazas potenciais de ouros, potenciais porque ainda não estão firmes, se elas são somadas, as 8 vazas que estão ali no enunciado ao lado, você vai alcançar suas 12 vazas. E esse, portanto, é o carteio certo. Você deve retirar o as de ouros da mão do adversário enquanto você ainda tem honras nos naipes longos dele. Tá? Então, depois que você ganhou a saída, você joga o 10 de ouros da mão, honra do lado curto, jogando o 5 da mesa. Tá? O seu propósito é obrigar o adversário a fazer o as de ouros para que você consiga fazer seus outros ouros. Se ele ganhar com o as agora, você ganha a volta qualquer que seja ela, pois você tem as maiores honras em todos os naipes e faz as 12 vazas que nós já vimos. Mas vamos supor que ele não ganhe com o as de ouros nesse momento. Tá? E se ele, quando você jogar o 10 de ouros pequeno, o 5 da mesa, ele não jogar o as, aí vai acontecer uma situação que é exatamente o objetivo desse exemplo demonstrar. Você fez a vaza, é sua vez, sou quem joga, você continua jogando ouros. E digamos que Ash mais uma vez não ganhe, joga pequena. E agora você vai jogar o seu terceiro ouro. E nesse momento acabaram os ouros pequenos dele, ele é obrigado a ganhar com as. Vai ganhar com as e vai jogar alguma carta de algum outro naipe. Você tem todas as honras desse naipe. Você vai vencer a volta dele e vai fazer suas 12 vazas. E parece que foi simples, parece que não houve nenhuma oportunidade de erro. Mas houve sim. Se vocês não perceberam a possibilidade de erro, o erro seria se você tivesse jogado todas as suas copas antes de jogar seus ouros. Vamos supor que a saída tivesse sido 5 de espadas, pequena da mesa, valete de Ash, eu fiz o as. Agora eu joguei o as de copas, fiz a vaza, depois o rei de copas, depois copas para dama, depois o valete de copas e baldei, por exemplo, uma espada da mesa. E agora eu jogo ouros. Eu jogo ouros para o 10 da mão e este não ganha.
não joga o as. Então eu continuo o ouros e este, mais uma vez, não joga o as. Quando eu jogo o terceiro ouros, ele joga o as e sai da mão. Ele joga alguma carta de paus ou de espadas. Neste momento, eu estou com 2 ouros firmes na mesa, mas o que aconteceu? Eu nunca mais vou conseguir entrar na mesa. Pela ordem dos naipes, por eu ter jogado copas antes de ouros, eu tirei as honras num naipe que me permitiriam fazer as vasas de ouros firmes. Tá? Ou seja, aqui essa mão é um exemplo de preservação de entradas, além de estabelecimento de naipes. A mesa tem apenas uma entrada fora do naipe de ouros, que é o naipe de copas. Então, não devemos jogar o naipe de copas antes de firmar o naipe de ouros. Aqui é um terceiro exemplo. Vamos estudar uma outra situação. Tá? Uma outra regra que nós vamos desenvolver aqui. O contrato agora é 3 sem trunfo, ou seja, seu objetivo não é mais fazer 12 vasos, sim fazer 9 vasos. E a saída foi a dama de espadas. Tá? Então você, antes de jogar qualquer coisa, você conta as suas vasas. As e rei de espadas são 2 vasas, as, rei e dama de copas são 3 vasas. Você não tem nenhuma vaza firme em ouros e nenhuma vaza firme em paus. Então você tem 5 vasas e precisa de mais 4. Tá? Os naipes de ouros e de paus são promissores, os dois. Você tem todas as honras exceto o as. A pergunta é qual dos 2 naipes você deve desenvolver primeiro. Então vamos ver as 2 possibilidades. Se eu desenvolver ouros primeiro, então saiu espadas. Eu ganho com o as da mesa, por exemplo, e jogo ouros. O adversário vai fazer o as e vai continuar tentando estabelecer o seu próprio naipe longo, que é espadas. Vai jogar espadas. Eu faço minha segunda honra de espadas, por exemplo, o rei. E agora quantas vasas eu vou fazer? Até o momento, 2 espadas, as 3 copas de as, rei e dama são 5, mais 3 ouros são 8. E depois que eu fizer todas essas vasas, eu vou ter que jogar alguma carta que os adversários vão poder ganhar. Por exemplo, se eu jogar paus imediatamente, oeste tem o as de paus, ele vai ganhar com as de paus e vai fazer o resto das espadas. Então, contando as vasas à disposição do adversário, ele vai fazer os 2 ases, o as de paus e o as de ouros, e 3 vasas de espadas, tendo perdido 2 para mim, o as e o rei. Então, 2 ases mais 3 espadas são 5. Ele vai fazer 5 vasas antes que eu faça 9. Se ele faz 5, eu faço no máximo 8, ou seja, eu perdi a corrida. É por essa razão que o carteio certo nessa mão não é começar com ouros, sim começar com paus. Se você me perguntar, mas qual é a diferença se eu tenho 8 cartas de ouros e tenho 8 cartas de paus? Nos dois naipes tem o mesmo comprimento de honra, de cartas. A diferença é que o naipe de paus está dividido de uma maneira tal que eu posso fazer 4 vasas de paus. Eu tenho 5 cartas de paus na mesa, entregando uma para o as eu posso fazer 4. Enquanto que o naipe de ouros, ao entregar uma vaza para o as, eu só faço 3. Então, voltando ao início, se a saída foi dama de espadas, eu ganho com o as da mesa e jogo paus. Oeste faz o as, continua espadas, eu faço o meu rei, e nesse momento eu vou fazer 2 espadas, as, rei e dama de copas são 5, e mais 4 vasas de paus, porque os paus estão todos firmes. Eu já entreguei uma para o as, sobraram 4, e essas 4 serão feitas. Então 2, 3, 5 e 4, 9, consegui fazer 3 sem trunfo, antes que o adversário fizesse 5 vasas. Então essa mão deixa muito claro o elemento da corrida. Então, resumindo a nossa aula, a primeira e principal dica desta aula, de todas as aulas, assim que a saída é dada e você viu o morto, você deve parar para estudar a mão e fazer um plano, qualquer que seja o plano. Isso é um hábito que, se você não desenvolver no início da sua vida bridística, fica muito mais difícil você desenvolver depois.
Então aproveite que você é um principiante e desenvolva um plano, em qualquer mão que você começa a jogar. Para desenvolver esse plano, lembre-se dessas dicas. Nunca tente estabelecer um naipe em que o adversário tem mais cartas do que você. Esses naipes em que o adversário tem mais cartas do que você são seus naipes curtos. Não jogue as honras dos seus naipes curtos, a não ser que seja estritamente necessário. Tá? Tente contar as cartas de cada naipe à medida que eles são jogados. Eu sei que isso é uma questão que é difícil para quem está começando a jogar, mas primeiro, quanto mais você faz isso, mais você consegue contar essas cartas com facilidade. Tente inicialmente contar um naipe, apenas um naipe. Escolha o naipe que é mais importante, o naipe que você está desenvolvendo, e conte esse naipe. Quando você se sentir à vontade contando um naipe, tente contar o segundo naipe, e assim por diante. Você vai ver que em pouco tempo você vai estar conseguindo contar as cartas de todos os naipes. Afinal de contas, é para isso que a gente joga bridge, né? Para desenvolver a nossa capacidade, a nossa cabeça. Isso aí é uma das maneiras de você desenvolver a sua cabeça mais simples e mais úteis. Você vai desenvolver ao mesmo tempo memória e atenção. E finalmente, lembrando dessa última mão, quando você for firmar naipe, se você tiver uma opção entre quais naipes firmar, você vai primeiro no naipe que vai lhe fornecer mais vasas. E só vai no naipe que vai lhe fornecer menos vasas se você tiver tempo. Se você tiver tempo de desenvolver 2 naipes, parabéns, você deu sorte. Mas em geral, a corrida é apertada e a gente só tem tempo de desenvolver um naipe, então vá atrás do naipe que ele desenvolve mais vasas. Obrigado.